à tribuna. Registrando a presença do Bortoluz, que está de volta. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu, primeiramente, como já venho há muito tempo aqui falando sobre pedágio, desde o início desse mandato, dessa legislatura, então nós vamos passar um videozinho, porque temos muitas dúvidas, principalmente as pessoas que estão nos ligando, nos perguntando como funciona, como vai ser, e a gente vai passar um videozinho e depois a gente comenta. Por favor. Menos congestionamento nas estradas, mais praticidade e fluidez. Isso é Free Flow, um sistema de cobrança de pedágio sem praças físicas e com fluxo livre. Uma tecnologia que permite que a cobrança seja feita sem paradas e sem redução de velocidade. Funciona por meio de pórticos com câmeras e sensores instalados nas rodovias, que fazem a leitura da placa e do modelo dos veículos que passam por eles. O Rio Grande do Sul será o primeiro estado do Brasil a ter o sistema instalado em rodovias estaduais, nas estradas do Bloco 3 de concessões, administrado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. O primeiro pórtico vai ser instalado na ERS 122, próximo ao local onde hoje existe a praça de pedágio do município de Flores da Cunha. A instalação ocorre em setembro, mas a cobrança começa só em dezembro. Os outros pórticos nas demais 5 praças previstas no Bloco 3 devem entrar em operação a partir de janeiro de 2024, de acordo com a concessionária. O pagamento da tarifa pode ser feito em até 15 dias. Para pagar, é possível instalar uma tag no veículo ou utilizar o aplicativo ou o site da concessionária. Tudo rápido e fácil, usando o cartão de débito, crédito e até Pix. Basta o usuário informar a placa do veículo. E para quem não tem celular ou acesso à internet, o pagamento também é simples. Pode ser feito em pontos de parada da concessionária ao longo das estradas ou em estabelecimentos conveniados. O próximo passo do Free Flow é distribuir o valor do pedágio da rodovia em vários pórticos, diminuindo assim o valor da cobrança em cada ponto. E o usuário vai pagar só pelo trecho utilizado, garantindo mais justiça na cobrança e agilidade no pagamento. Então, pessoal, como é um projeto que impacta no bolso de todo o caxiense, de todo o morador da Serra Gaúcha, enfim, os pedidos foram grandes porque esse videozinho está rolando em todos os WhatsApps, enfim, hoje um posta e vai replicando, vereador Gladys, e a gente é bastante questionado, principalmente o vereador, como vai funcionar, mas de que forma? Agora tem a questão de futuramente ser colocado essa situação de que tu percorrer, tu vai pagar, isso eu acho positivo, enfim, e a gente debatia essa questão por muito tempo. Então, eu vou explicar um pouquinho para as pessoas que estão também nos acompanhando, o que é, como funciona, qual é o objetivo, qual é o ganho para a comunidade, para a população que ocupa principalmente as rodovias, e depois para a gente poder também debater um pouco. Então, na última quinta-feira, 17, o Governo do Estado e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha anunciaram que os pedágios serão implantados na área da concessão da Serra do Vale do Caí, com a utilização do sistema Free Flow, e não as tradicionais estruturas com cancelas. O que é o Free Flow? Ao contrário das tradicionais praças de pedágio, o Free Flow não tem uma barreira física na rodovia, que interrompe a circulação. Em vez das cancelas, o sistema conta com pórticos equipados com câmeras e sensores, que identificam a passagem dos veículos por meio da leitura de tags veiculares da placa. O sistema gera a cobrança automaticamente, sem a necessidade da parada ou a redução de veículo. Os aparelhos também são capazes de identificar o tipo de veículo para definir a tarifa atual. Como pagar esta tarifa? Uma vez que o motorista passar por um pórtico de cobrança gerada, e haverá um prazo de 15 dias para o pagamento. Se o veículo possuir a tag, a leitura se dará por meio de placa. Para pagar, será possível utilizar o site ou aplicativo da concessionária e, informando a placa, realizar o pagamento. O sistema também terá disponível em totens nas bases de serviços operacionais, recém-inauguradas e localizadas às margens das rodovias. Para o futuro, se prevê ainda um convênio com estabelecimentos comerciais. Outra possibilidade é realizar um cadastro no site ou no aplicativo da concessionária e inserir os créditos antecipadamente, seria nos tags.
Nesse caso, o valor será descontado quando houver a passagem pelo pórtico. Já o motorista que utilizar o tag veicular não precisarão realizar nenhuma ação, uma vez que a cobrança é lançada diretamente no sistema utilizada pelo motorista. E se o motorista não pagar? O motorista que não fizer o pagamento da tarifa, o período de 15 dias é considerado uma infração grave de trânsito por evasão de pedágio. Isso resulta em multa de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O pagamento da multa não elimina o débito com a concessionária. Ainda assim, a legislação prevê o repasse de ao menos a parte do valor arrecadado com as multas à concessionária, para ressarcir tarifas não pagas pelos motoristas. Onde ficarão os pórticos? O sistema será implantado em 2 etapas. A primeira prevê estrutura nos pontos que seriam construídas praças de pedágios físicas. Isso inclui as que mudariam de endereço, no caso das atuais cancelas de Portão, que irá para São Sebastião do Caí, e a de Flores da Cunha, que ficará mais próxima da descida da Serra das Antas. Quando começa a implantação? O primeiro porte começa a ser instalado em setembro em Flores da Cunha e iniciará a cobrança em dezembro, com a desativação da praça de pedágio no município. As demais 5 estruturas serão instaladas em janeiro e poderão iniciar a cobrança assim que as obrigações do primeiro ano de atividade da CSG, que é a concessionária, tenham sido cumpridas. A concessão completa 1 ano em fevereiro de 2024. Aí, vou passar aqui nos benefícios desse sistema. O pedágio Free Flow é um modelo inovador de cobrança de pedágio que se destaca por sua capacidade de aprimorar significativamente a experiência de direção nas rodovias. O que nós temos de bom? O fluxo contínuo do tráfego. O modelo Free Flow é projetado para fornecer um fluxo contínuo de tráfego, eliminando as paradas, congestionamentos frequentes nas praças de pedágios, e isso resulta em viagens mais fluídas e tempos de deslocamento reduzido para os motoristas, melhorando a qualidade geral da jornada. A redução de congestionamento, a ausência de paradas e fluidez do tráfego de veículos causado diretamente para a redução dos congestionamentos nas rodovias. Com menos veículos parados ou em movimento lento, a capacidade da via é melhor aproveitada e a eficiência do tráfego é aprimorada. Economia de tempo. Ao eliminar a necessidade de paradas para pagamento, o pedágio Free Flow economiza em tempo valioso para os motoristas. Isso é, especialmente um benefício em projetos de longa distância, onde as paradas frequentes podem somar consideravelmente o tempo total da viagem. A eficiência operacional. O modelo reduz a necessidade de pessoal para a coleta manual de pedágio e administração nas praças, o que resulta em eficiência operacional aprimorada para as solicitações das rodovias. Isso pode levar o custo operacional mais baixo e alocar recursos para outras melhorias na infraestrutura. O impacto ambiental é positivo, com o tráfego fluindo de maneira mais consistente e menos emissão de gases gerados pelos veículos, pelas paradas frequentes. O pedágio contribui para uma redução na emissão de poluentes atmosféricos. Menos congestionamento também significa menos tempo de marcha lenta, o que ajuda a minimizar a pegada de carbono dos veículos. Incentiva o uso. O sistema Free Flow incentiva a adoção e desenvolvimento de tecnologias avançadas, como o sistema de reconhecimento de placas, transporte e sistema de pagamento eletrônico. Isso impulsiona a inovação, tecnologia no setor do transporte. Qualidade no ar e ruído. Com menos congestionamento de paradas, áreas adjacentes às rodovias podem experimentar uma melhoria na qualidade do ar, bem como na redução de ruído gerado pelo tráfego em marcha lenta. Então, pessoal, tudo isso que a gente trouxe aqui, eu quero ler o finalzinho aqui para depois a gente começar a debater essa situação desta inovação que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. O pagamento proporcional mexe com a receita da concessionária. Isso pode alterar o cronograma de investimentos, como duplicações. Conforme o diretor executivo da CSG, em nenhum momento houve discussão a respeito de eventual modificações na quantidade de obras ou prazo para realizações e melhorias. Se houver economia de custos com a operação do modelo, haverá compensação na tarifa, conforme a CSG e o governo do Estado. Qualquer economia de custo
por ganho de eficiência com o sistema de cobrança, será repassado a tarifa posteriormente. Outra possibilidade é a inclusão de alguma obra não prevista originalmente. Peço, senhor presidente, uma declaração de líder, o meu líder. Uma declaração de líder da bancada do PTB. Segue na tribuna Adriano Bressan. Obrigado, senhor presidente. Bom, pessoal, acho que nós vimos que essa tecnologia, né, vereador Bortola, ela traz tecnologia, iniciativa de ponta para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Vai ser a primeira a ser implantada no país. Tudo isso muito bom, por isso que a gente já traz isso para a gente passar essa situação que está acontecendo, este benefício à comunidade, principalmente serrana, né, que vai ocupar essas vias, né, que ao longo, vamos botar bem claro, que daqui à capital a gente haverá cobranças, né, no valor da tarifa, que nós sempre fomos, né, acho que aqui por unanimidade, contra os altos valores das tarifas, e assim a gente precisa discutir a questão de o que se economiza puder repassar para a diminuição na tarifa. E isso, vereador Bortola, eu começo aqui, nesta tribuna, a fazer uma provocação que nós tenhamos junto ao governo do Estado, à concessionária e às câmaras de vereadores, que nós possamos começar audiências públicas para debater, porque o que diz a concessionária é que não foi debatido. Então, acho que nós temos que iniciar já os debates, e quem tem que estar à frente é a comunidade, é quem vai pagar, é quem está com o impacto diretamente no bolso, principalmente as transportadoras, que é onde vai impactar no alimento, no vestuário, é as pessoas que precisam hoje ir até diariamente à capital, enfim, e tudo mais, ou outras, e pessoas até da nossa região, que nós sabemos da grande produção de hortifruti, que hoje é na região de Antônio Prado, IP, e precisa, né, levar o seu produto até a capital. Então, nós estamos aqui fazendo já uma provocação que este novo modelo de cobrança, ela é positiva, isso nós não temos dúvida que ela é positiva, mas nós precisamos, já de imediato, começar uma provocação para nós conseguir conciliar e alocar esses benefícios do recurso que a empresa vai ter para nós podermos impactar diretamente na tarifa e no bolso do contribuinte. A sua parte, vereador Bortola. Vereador Bressan, parabéns pelo tema trazido a esta casa. Esse sistema que o senhor bem explicou, o Free Flow, ele vem a agregar muito, porque, na realidade, tu não tranca o trânsito, tu deixa o trânsito fluir de uma maneira muito melhor do que esse sistema atual. Porém, entretanto, todavia, nós temos que, sim, debater incessantemente essa questão dos preços. Por que eu digo isso? Nós temos os funcionários que não vamos mais ter nas cabines que fazem a cobrança. Nós não vamos mais ter. Então, são 3, 4, 5 cabines que cobram, né, diuturnamente, e não vamos mais ter. Então, a concessionária vai ter essa economia. E, tendo essa economia, tem que ser repassado para o usuário das vias. Obrigatoriamente, porque pagar 11 tanto, não sei, 11,50, 12 reais, para ir a Porto Alegre, depois para voltar, vai ser um gasto enorme, só que não vai ter ninguém cobrando. Então, nós temos que, claro, que vai ser implementado o Free Flow primeiro aqui na Serra Gaúcha, mas nós temos que ter esse debate e essa discussão. Então, parabéns pelo tema e nos somamos a esta pauta também. Obrigado, vereador Bortola. Exatamente. Nós temos, a gente discutiu tanto aqui, né, e infelizmente, sempre faço a crítica que nós não fomos ouvidos, pegamos um período de pandemia, eles fizeram aquelas audiências como eles quiseram, da forma que eles quiseram, não houve participação, tu tinha que se inscrever, tinha que dar até o exame de sangue lá para poder participar. Foi terrível. Agora que está implantado, eu sempre digo isso, agora que está aí, a gente tem que tentar pelo melhor. Eu sempre fui crítico à questão de no mínimo 50 quilômetros para poder ter uma distância de uma praça a outra, de não ser cobrado a ida à volta. Hoje há só a ida a Porto Alegre, e vocês sabem que de São Vendelino até Portão é uma maravilha a estrada. Se tem algum problema, a gente sabe muito bem que é na Serra. A gente tem essa questão também, né, que nem eu botei da ida e volta, e as praças dentro dessa divisão entre uma cidade e outra, né, que infelizmente, ficando no Vale do Caí, nós vamos estar dentro de 2
praticamente cidades, entre Bom Princípio e São Sebastião do Caí. Tudo isso impacta e muito na economia das pessoas. E tudo isso a gente agora pode ter essa oportunidade. A gente sabe que no mínimo 3 turnos, mais ou menos, de pessoas teriam que estar ali presente para poder fazer essa cobrança. Temos a questão, vereador Bortola, também, que nós brigamos tanto, e aqui quero repassar, né, porque talvez as pessoas ainda não sabem, né, mas começou a balança aqui de Bom Princípio, que já fazia, acho que 50 anos que não funcionava, e ninguém sabia, eu pelo menos nunca soube qual foi o problema, começou a pesar. Começou a pesar os caminhões. Eu vim de Porto Alegre na terça-feira, e aí uma fila imensa, digo, será que foi um acidente, alguma coisa e tal? Os caminhões fazendo a pesagem. Olha, se fosse sério os governos e o Dair fosse um pouquinho responsável, não fosse essa porcaria que é, vocês não sabem o que um caminhão, e nada contra o caminhão e o caminhoneiro, pelo amor de Deus, sem o caminhão e sem o caminhoneiro, esse país não é nada. E eu defendo porque é a minha classe, principalmente o transporte coletivo, mas os meus parentes, as pessoas da minha casa são caminhoneiros, tem caminhoneiros. Então, assim, ó, olha, você tem uma classe que eu respeito tanto, é a do caminhoneiro. Sem o caminhão, só que a gente sabe que, infelizmente, isso aí é sobrevivência. Se tu não carrega o teu caminhão com excesso, a gente sabe como funciona. O outro carrega. E quem vai ganhar o frete é o outro. A gente sabe disso. Areia, por exemplo, que eu tenho bastante contato com os caminhoneiros aí, eles têm que vir, vereador Scalco, um caminhão hoje carrega média de 70 mil quilos, 70 toneladas, eles têm que vir com 100, 110 para poder ganhar o frete. E olha o que isso acaba impactando nas estradas. Então, se as pessoas soubessem o quanto é importante uma balança, a descida da serra, que todo mundo aqui ocupa a Rota do Sol para ir para o litoral. Vocês viram já como é que funciona ali a descida da serra? O que é aquilo lá? Não é um carro, não é um veículo e não é um caminhão se ele fosse distribuído o peso por eixo corretamente. É que ele está incorreto, o peso desse caminhão, não tem como. É caminhão de tora aí com muitos mais quilos em cima, ultrapassou muito a capacidade, e a pista, ela acaba com o calor, ele vai ter que segurar na serra, ela vai enrugar ali, bom, todo mundo sabe como é que está aquela situação lá. Então, o quanto é importante uma balança. Para mim, todas as rodovias deveriam existir uma balança. E aonde tem na 101 que funciona, vocês podem ver, a 101 é preservadíssima. Muito raro vocês vão ver a 101 tendo problemas na questão do asfalto. Por quê? Porque tem um controle muito grande na questão do peso do caminhão. O peso do caminhão é fundamental. Sua parte, vereador. Parabéns pelo tema, vereador Bressan. Exatamente, as balanças são necessárias até para a preservação das pistas de rodagem. Mas eu acho interessante também salientar que o Free Flow pode ser um avanço muito grande, porque as pessoas podem pagar no futuro conforme utilizarem a rodovia. Se utilizarem só 20 quilômetros, vão pagar um valor sobre 20 quilômetros. Se for 200 quilômetros, sobre 200 quilômetros. Assim, a gente consegue monitorar a utilização e cobrar o valor justo de quem utiliza realmente a rodovia num trecho só, não pagar por uma estrada inteira, mas que como é muito feito isso aí nos Estados Unidos também. Parabéns pelo tema. Obrigado. Exatamente, vereador. A segunda etapa, até eu ia repassar aqui, a segunda etapa, depois dessa primeira etapa, que vai ser em Portão, e agora vai vir para São Sebastião do Caí e Flores da Cunha, que é as cobranças do Free Flow. A segunda etapa vai ser pela questão da quilometragem. Até a imprensa de Caxias me questionou, eu disse que ainda não tinha uma posição por não entender ainda o projeto, não ter ainda o projeto em mãos. É óbvio que a gente tem que ter o projeto para entender como vai ser cobrado. Quando a gente fala em tarifa e cobrança, tem que ter um cuidado especial, porque não adianta dizer, vai ser bom se daqui a pouco tu faz 10 quilômetros, o cara te cobra R$100. Óbvio, não vai ser assim. Mas a gente tem que primeiro, né, entender, ver o projeto, para depois a gente poder opinar e ajudar na construção. Mas com certeza será muito mais justo se tu vai de Caxias do Sul até São Vendelino, passou por uma, tu não vai até Porto Alegre. Se fosse desta forma, tu pagaria até Porto Alegre, mas tu não está ocupando a rodovia. Então, super importante para o futuro, e a gente espera que venha, e vai vir, porque a gente já sabe que na Europa dá certo. Então, a primeira vai ser instalada aqui
no estado do Rio Grande do Sul, e com certeza é um avanço e a gente parabeniza por isso. Mas vamos brigar sempre nesta provocação já de início. Audiências públicas para a gente poder debater junto com a comunidade que nós possamos repassar esta economia para o impacto no bolso do contribuinte. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Encerrado o grande expediente, passemos ao pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, Clóvis de Oliveira Xuxa.